Boa noite, senhores. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, nesta quarta-feira nobre, que de nobre tem tudo, né? Por que eu falo isso? Porque o corretor de imóveis é figura importantíssima na atividade que eu realizo. Eu tenho contato com os corretores de imóveis diariamente. Bom, vocês já conhecem o meu currículo, e eu vou contar um pouquinho, muito rapidamente, porque muitos de vocês não me conhecem, da minha trajetória e por que eu me especializei em inventário extrajudicial. Eu me formei em Direito e trabalhei em escritório de advocacia por todo o período de faculdade. Quando eu me formei, em seguida, eu já tirei a carteira da OAB e advoguei por um espaço de tempo muito curto. Recebi, então, o convite do cartório para ser escrevente. Bom, o início de carreira de escrevente, como do corretor de imóveis, é muito difícil, porque você depende de clientes, indicação, e eu estava começando a carreira. Então, eu tive essa grande sacada de me especializar, porque a lei tinha entrado em vigor em 4 de janeiro de 2007, e, pela falta de normatização naquela época, isso parecia um pouquinho um bicho de 7 cabeças para quem trabalhava no cartório. Então, eu pensei comigo, bom, eu vou optar por aquilo que ninguém gosta de fazer. E eu sempre gostei muito da área de família e sucessões. Comecei a receber alguns casos e com isso, fui me especializando, procurei o curso de especialização e as indicações começaram a aparecer. Então, eu me apaixonei, de fato, pela área e tenho muito amor pelo que eu faço. O tema de hoje é a lei que possibilita as pessoas a realizarem o inventário através de escritura pública. E esse tema é um tema muito interessante para todos nós, com certeza, porque vocês todos devem ter um caso de família, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a lei veio com grandes reflexos jurídicos em diversas áreas do direito e de grande importância. Então, eu vou apresentar para vocês hoje, de uma forma assim, muito prática, didática, sem muita fundamentação em legislação, porque o meu objetivo até é passar para vocês conseguirem, no momento que vocês se depararem com uma documentação de um imóvel, que seja objeto de inventário e partilha ou divórcio, que vocês tenham a possibilidade de passar isso para o cliente de uma forma simples e prática e oferecendo essa segurança. Até porque o corretor de imóveis, né, no primeiro momento, é importantíssimo que ele tenha essas informações. Então, eu vou começar a apresentar para vocês aqui os slides. Falando já do conceito de inventário, herança e sucessão. Depois eu vou falar um pouquinho de regime de bens, para que, então, eu entre no tema já com uma noção da parte de direito de família e sucessões. Conceito de inventário no direito das sucessões. O que seria? É a apuração do patrimônio do falecido e identificação dos sucessores herdeiros com a sequente repartição da herança. A sucessão ocorre com a morte, ou seja, o fato gerador para todo o procedimento do inventário é a data do óbito do falecido ou do autor da herança. É o momento em que há a transmissão dos bens, ou seja, mesmo que não tenham procedido com o inventário, a sucessão já ocorreu com o evento morte. Herança. É um conjunto de bens, direitos e obrigações que, após a morte, são transmitidos aos herdeiros. É o direito de herdar, de receber algo deixado por alguém através de sucessão. Segundo passo, quem são chamados à sucessão?
Isso é importantíssimo para que as pessoas saibam quem são os herdeiros legítimos, os herdeiros necessários em caso de ausência de testamento. Os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Tem toda a questão de regime de bens, que eu vou falar em seguida. Ascendentes em concorrência com o cônjuge. Depois, na falta de ascendentes e descendentes, o cônjuge herda a totalidade. E, em quarto lugar, temos os herdeiros colaterais. Agora, eu vou passar para vocês. Bom, já passei a ordem da vocação hereditária, então eu vou falar um pouquinho do regime de bens. Temos 5 regimes de bens no Código Civil. O regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal ou total de bens, o regime da separação total de bens, da participação final nos aquestos e o regime da separação obrigatória de bens. Regime da comunhão parcial de bens. É aquele regime em que comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Ou seja, tudo que um deles adquiriu, mesmo em nome exclusivo de um deles, comunica-se aos dois, desde que seja de forma onerosa. Aqueles adquiridos por doação exclusiva a um dos cônjuges não se comunicam. E os bens particulares antes do casamento, os bens adquiridos quando solteiros, ou seja, antes do casamento, são considerados bens particulares. O regime da comunhão universal ou comunhão total de bens. Nesse regime, todos os bens se comunicam entre os cônjuges, ou seja, aqueles que eram exclusivamente de um enquanto solteiros e aqueles adquiridos na constância do casamento, inclusive aqueles recebidos por herança ou por doação, desde que não tenha a cláusula de incomunicabilidade. Depois temos o regime da separação total de bens. Neste regime, nenhum bem se comunica, a não ser que seja de titularidade dos dois e os dois adquiram em conjunto. No momento da aquisição, se for adquirido exclusivamente por um deles, esse bem não se comunicará em hipótese alguma. Depois temos o regime da participação final nos aquestos, que é um regime complexo no nosso Código Civil e não muito usual, porque esse regime é um regime de separação total de bens na constância do casamento, ou seja, cada um administra livremente os seus bens na constância do casamento. Em caso de divórcio, de dissolução da sociedade conjugal, é feito um balanço com relação aos aquestos, ou seja, com relação aos bens que foram adquiridos na constância do casamento, e o cônjuge passa a ter uma quota à parte sobre esses bens. Então, é um regime complexo, não muito usual, e para optar por este bem, pela participação final nos aquestos, ou separação total de bens, é necessária a escritura de pacto antinupcial, ou seja, os nubentes, antes de realizar o casamento civil, eles têm que lavrar uma escritura de pacto antinupcial para estabelecer este regime, para daí, então, entrar com o processo de habilitação no registro civil. E, por último, temos o regime da separação obrigatória de bens, que é o regime de pessoas acima de 65 anos de idade. Antigamente, há alguns anos, a lei falava em 60 anos, agora foi alterado o artigo, passando para 65 anos. É um regime, é como se fosse o regime da separação total de bens por pacto antinupcial, só que, por conta de uma súmula 377 do STF, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento comunicam-se ao cônjuge. Bom, agora eu vou passar para vocês com relação aos prazos para a realização de inventário e divórcio. Para o inventário, o Código de Processo Civil estabeleceu um prazo de 60 dias para a realização do ato. Mas o que acontece? Esse prazo ele só funciona para o inventário judicial. Por quê? Se você não ingressa com o processo dentro desse prazo de 60 dias,
você fica sujeito a uma penalidade, uma multa de 10% com relação às custas judiciais. No processo administrativo, eu vejo que esse prazo não existe, apesar do legislador não ter colocado nenhuma ressalva. Por quê? No cartório de notas, você não tem nenhuma penalidade se você não realizar a escritura dentro do prazo de 60 dias. O único prazo que nós temos que nos atentar, quando nós recebemos o processo, é com relação ao recolhimento do imposto causa-mortes. O recolhimento do imposto causa-mortes tem o fato gerador com óbito, como os senhores já sabem, tem uma alíquota de 4%. Em até 90 dias do recolhimento do imposto, vocês terão um desconto de 5% sobre este imposto. Então, eu sempre trabalho dentro desses 90 dias. Mas é claro que nós recebemos muitos casos no dia a dia, onde os óbitos já ocorreram há alguns anos, então eu vou ter que proceder com a declaração do imposto e a devida multa e correção com juros e tudo mais. A partir dos 90 dias, de 91 dias até 180 dias, eu pago o imposto causa-mortes, sem multa e sem juros, mas eu perco o desconto dos 5%. Tá? Passando de 180 dias, eu tenho uma penalidade de 20% de multa sobre o recolhimento do imposto e mais a correção de 1% ao mês. É uma correção monetária, mas que, em média, é 1% ao mês sobre o recolhimento desse imposto. Agora, o prazo para a realização do divórcio. Antigamente, divórcio e separação, né? A separação, antigamente, teria que ter 1 ano de casamento para realizar a separação. E depois o divórcio. Direto, o prazo era de 2 anos ou de 1 ano contados da separação. Mas nós tivemos a promulgação de uma emenda de número 66, uma emenda constitucional, 66, em 2010, onde foi estabelecido que o divórcio direto pode ser feito pelas partes sem qualquer prazo. Ou seja, se eu me casei hoje e quiser me divorciar amanhã, é totalmente possível. Então, a questão de separação caiu um pouco em desuso. Nós realizamos o ato, mas hoje com muito menos frequência, porque as pessoas acabam optando pelo divórcio direto. Outra informação muito importante é a diferença da separação e do divórcio. Por uma questão patrimonial, é muito importante nós termos esses conceitos. A separação põe fim à sociedade conjugal, ou seja, no momento da minha separação formalizada, a questão patrimonial fica rompida. Portanto, naquele momento em diante, os bens que eu adquiri não comunica mais ao meu ex-cônjuge. Ex-cônjuge não, né? Continua sendo, porque o vínculo matrimonial continua existindo, porque com o divórcio eu tenho o rompimento da sociedade conjugal, sociedade patrimonial, e o vínculo conjugal. Então, com o divórcio, eu consigo contrair um novo casamento. Ao passo que, na separação, obviamente, como não houve o rompimento do vínculo conjugal, não há possibilidade de se realizar um novo casamento. Já falei dos prazos para vocês, da emenda, regime de bens. E agora entraremos no nosso tema, que é o meu objetivo dessa noite, é passar para vocês de uma forma muito didática a realização desse ato, até no momento de vocês realizarem uma venda e poder demonstrar para o cliente que esse imóvel pode ser comercializado, né? Independente da formalização do inventário na matrícula. É uma lei que entrou em vigor em 4 de janeiro de 2007, que trouxe a possibilidade de realização do inventário e do divórcio com partilha através de escritura pública. Ou seja, o objetivo do legislador foi de desafogar o judiciário e
tornar este ato mais célere, ou seja, um procedimento com muita rapidez e muita celeridade. Trata-se de uma faculdade conferida aos herdeiros. Ou seja, essa lei é uma lei muito curta. Depois, se vocês puderem acessar pela internet a Lei 11.441, ela deve ter uns 4 ou 5 artigos. Tá? Tanto que foi necessário uma normatização dessa lei através de um provimento da Corregedoria, provimento número 33, e da Resolução 35 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Foi a partir daí que nós tivemos condições de formalizar e ordenar toda a escritura para poder e ter toda a documentação necessária para a formalização do ato. Os requisitos do inventário, que são os mais importantes para que vocês saibam em qual momento que vocês podem oferecer o inventário através de escritura pública. O autor da herança não pode ter deixado testamento, ou seja, ausência de testamento. Qual foi o cuidado do legislador quando ele colocou esse requisito? Que o testamento ele deve ser analisado pelo juiz, ele tem que passar pelo crivo do judiciário. O tabelião pode lavrar o testamento. Então, até vou fazer uma ressalva para vocês aqui nesse ponto, que é muito interessante, porque nós temos um projeto de lei já em andamento, que deve ser aprovado até o final desse ano, possibilitando os tabeliães a realizarem o inventário administrativo quando tiver testamento e até mesmo com menores. E, no caso de menores, nós precisaremos passar a escritura para homologação pelo Ministério Público. Consenso entre as partes é um outro requisito importante, ou seja, os herdeiros devem estar de acordo com a partilha e com a realização do ato através da escritura pública. Obrigatória a presença do advogado. Eu recebo casos diariamente, muitos casos, e as pessoas acham, não, eu vou procurar o cartório, vou realizar o procedimento. Não, você precisa de um advogado que compareça ao ato, os dados dele constarão da escritura e a assinatura dele também no próprio livro público, né? Ou seja, na ausência de um desses requisitos, quando eu tiver menor, quando eu tiver litígio, eu vou ter que, obrigatoriamente, procurar o judicial, o inventário judicial. Quando eu tiver, eu também acabei esquecendo de passar para vocês, um herdeiro relativamente capaz, ou seja, são aqueles entre 16 anos e 17 anos e 11 meses. Então, para que eu não inviabilize a realização do ato, eu tenho a possibilidade de fazer a emancipação, né, com a presença dos pais, para que ele se torne capaz para os atos da vida civil. Ou seja, ele não terá a maioridade, mas ele terá a capacidade para os atos da vida civil. Os documentos necessários para a lavratura da escritura. Certidão de óbito do autor da herança, cópia de RG e CPF das partes e do autor da herança. Com relação ao RG e CPF das partes, eu vou passar uma informação também que é muito importante. Às vezes, eu recebo alguns inventários de óbitos que ocorreram há muito tempo. Então, a esposa tinha um CPF em comum com o marido. Posso realizar a escritura pública desta forma? Não posso. Eu tenho que fazer um pedido, eu, cartório, faço um requerimento para o delegado da Receita Federal do Brasil, para que ele emita um novo número de inscrição para ela. Tá? Eu não posso realizar, porque senão eu estou ferindo os princípios registrais, né? O princípio da especialidade subjetiva, que é com relação à qualificação completa das partes, ou seja, todas elas têm que ter RG e CPF independentes. E até está vinculado também ao CPF a um outro documento, que está mais adiante, que é a certidão negativa de tributos federais.
Eu preciso da certidão de casamento do autor da herança e dos herdeiros casados, expedidas até 90 dias. No caso de herdeiros solteiros, certidão de nascimento atualizada. As pessoas me perguntam muito, mas por que atualizada? Por que 90 dias? Primeiro, assim, a normatização, tanto do Conselho Nacional de Justiça como da Corregedoria Geral da Justiça, assim determinou. Mas não é por uma simples exigência. Eu preciso dessa certidão com esse prazo, porque as pessoas, às vezes, até por ignorância ou falta de conhecimento, elas chegam e se declaram separadas ou elas se declaram solteiras. Eu tenho que comprovar o estado civil. Às vezes, elas se declaram solteiras e eu peço a certidão de nascimento. Me chega uma averbação com o casamento e, na verdade, ele é divorciado. Mas nem sempre há a má-fé por parte do cliente. Porque, às vezes, na cabeça dele, não, me divorciei, estou sozinho, agora eu sou solteiro. Então, eu, cartório, tenho que fiscalizar isso através dessa documentação, e toda essa documentação eu arquivo no cartório. No caso dos herdeiros solteiros, a certidão de nascimento também justamente para comprovar que ele é solteiro e que ele não contraiu o casamento. Certidão de propriedade do imóvel, expedidas há 30 dias. Isso os senhores já estão cansados de saber. É a certidão, a matrícula, com prazo de 30 dias. É essas que vocês usam para os atos de venda e compra, permuta e outros mais. Para eu verificar o domínio do falecido, se não tem nenhum ônus na matrícula, alguma penhora, alguma hipoteca, mas até porque, se tiver a penhora ou uma hipoteca, ou algum outro tipo de ônus, eu posso realizar a escritura da mesma forma. Só que eu, cartório, tenho a obrigação de dar ciência às partes com relação a esses ônus que constam no imóvel. Certidão comprobatória do valor venal dos imóveis. É relativa ao exercício do ano do óbito ou do ano imediatamente seguinte. Para a cidade de São Paulo, não é o valor venal, pura e simplesmente, é aquele valor venal de referência. Esse é o mínimo da minha base de cálculo para o recolhimento do imposto. Até porque nós somos solidários a essa fiscalização com relação ao recolhimento do tributo. Então, o fato gerador é a data do óbito, tá? É o fato gerador. Mas, se eu quiser utilizar o do exercício atual, como ele vai aumentando a cada ano, eu não tenho risco de fazer um recolhimento a menor. Se o imóvel for fora da cidade de São Paulo, eu vou pedir aquela capinha do IPTU, onde conste o valor venal do imóvel, ou alguma certidão que comprove este valor. Eu preciso pedir do exercício do óbito e do exercício atual. Por quê? O fato gerador para o recolhimento do imposto é o do exercício do óbito, mas a cobrança da escritura e do registro de imóveis é pela tabela, pelo valor atual. Tá? Então, pode haver uma boa diferença entre esses valores, eu sou obrigada a exigir os dois. Certidão negativa de IPTU de todos os imóveis. Eu tenho que comprovar que não tem nenhum débito. E, se existir algum débito, eu tenho que encaminhar os clientes à prefeitura para fazer um parcelamento, porque eu posso também aceitar a certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, tem um débito muito alto, os herdeiros não têm condições de arcar com aquele valor. Então, o próprio Código Tributário Nacional, ele diz que, quando há um parcelamento do débito, este fica suspenso. Portanto, a prefeitura ela emite a certidão positiva com efeitos de negativa. E isso está regulamentado, eu posso aceitar essa certidão também. Ainda que, futuramente, as partes não consigam arcar com este acordo, naquele momento, aquela certidão é suficiente para realizar a partilha.
Não. Na verdade, ela pode, porque o parcelamento foi abandonado. Aí, futuramente, com certeza. Eu até vou pedir para os senhores, eu vou passando todas as questões e vou deixar as perguntas para o final, porque, de repente, até no decorrer, alguma dúvida que vocês tenham, eu já consigo esclarecer no decorrer da aula. Tá? Certidão negativa da Receita Federal do autor da herança. Aquela questão do CPF independente está vinculada a essa certidão. Ou seja, eu tenho que ter um número de CPF independente para emitir a negativa da Receita Federal e demonstrar que está em ordem com todas as questões de tributos federais, imposto de renda e tudo mais. Aqui eu também posso aceitar a certidão positiva com efeitos de negativa. Certidão de inexistência de testamento. Bom, como é um dos requisitos da própria lei, eu tenho que comprovar que o autor da herança faleceu sem deixar testamento. E isso eu tenho através do Colégio Notarial do Brasil. Aqui em São Paulo, eu já deixo o endereço na minha relação de documentos para facilitar para as partes. Para obter essa certidão, eu preciso de cópia simples do óbito e do RG e CPF do autor da herança. Tem um custo de R$ 43,00, e o Colégio Notarial do Brasil é o responsável pelas informações de testamentos de todos os cartórios do Estado de São Paulo. Portanto, com essa certidão, eu cumpro o requisito da lei e tenho o arquivamento no cartório, onde consta a informação que ele faleceu sem deixar testamento. Para imóveis rurais, eu preciso do cadastro do imóvel rural, no INCRA, e a prova de quitação do Imposto Territorial Rural, que é o ITR. Então, com esses dois documentos, e mais a negativa de tributos federais do imóvel rural, que é aquela que é emitida pelo site da Receita Federal do Brasil. O recolhimento do ITCMD deve ocorrer antes ou no ato da lavratura. Até começo de 2010, nós tínhamos que passar essa declaração do imposto e o recolhimento para homologação perante a Fazenda do Estado de São Paulo. Isso é uma informação que os advogados me perguntam, porque a gente que está acompanhando todo dia, nós sabemos o que temos que exigir. Então, é uma informação importante, que antigamente nós tínhamos esse processinho administrativo para que a Fazenda pudesse se manifestar quanto à regularidade do recolhimento do imposto. Então, veio um decreto que responsabilizou o cartório e o advogado com relação ao recolhimento do imposto, não havendo mais a necessidade do parecer da Fazenda do Estado de São Paulo. O que, para nós, acabou gerando maior celeridade do ato, porque antes ficavam 15 dias, 20 dias para a análise do auditor fiscal da Fazenda. E, atualmente, nós fazemos a declaração, faz o recolhimento antes ou no ato da lavratura. A alíquota é de 4%, e nós temos hipóteses de isenção desse imposto pela própria lei estadual, a lei do ITCMD. Ou seja, o artigo 6º fala que os imóveis com valor venal de referência para São Paulo, de até 5.000 UFESPs, fique isento do imposto, desde que todos os familiares residam nele e que seja o único bem a inventariar. E a linha B do artigo 6º fala que são isentos aqueles imóveis avaliados em até 2.500 UFESPs, desde que seja o único a ser inventariado. Então, nós temos algumas hipóteses de isenção também. Para a questão de imóveis, são as duas únicas hipóteses. Cotas sociais de empresas também são suscetíveis de inventário e partilha. Aliás, todos os bens eu posso colocar no rol dos bens dentro do acervo hereditário. As cotas sociais, o que eu preciso para transmitir aos herdeiros? Cópia autenticada do contrato social e do balanço patrimonial da empresa. Isso é uma exigência
da Fazenda Estadual de São Paulo, também através de uma instrução normativa, uma portaria, onde as pessoas achavam que o valor das cotas sociais era a base de cálculo para a transferência para os herdeiros. Não, eu tenho que avaliar o balanço patrimonial, que geralmente é totalmente diferente, é maior, às vezes é negativo também. Mas, geralmente, o patrimônio da empresa é superior e eu tenho que recolher o imposto com base no balanço patrimonial do exercício do óbito ou do exercício seguinte. Os automóveis também entram na partilha e eu preciso cópia autenticada do documento de propriedade do veículo e a avaliação do imóvel vai ser através da tabela FIPE, que é, geralmente, também muito maior do que a avaliação de mercado do bem. Mas eu tenho que fazer o recolhimento do imposto através do valor apresentado pela tabela FIPE. Os outros dados fornecidos para a lavratura da escritura, para a confecção da minuta, né? A qualificação completa das partes, inclusive do autor da herança, deve ser atribuído um valor para cada bem. Ou seja, se eu não quiser atribuir o valor venal de referência, eu posso atribuir um valor menor ou maior. Vai depender de questões de imposto de renda, se as pessoas têm o intuito de vender o imóvel futuramente. Eu sempre indico procurar um contador por questões de ganho de capital. Então, às vezes, o imóvel tem um valor venal de referência de R$200 mil, quando, na realidade, ele tem um valor de mercado de R$1 milhão. Aí eles falam, eu vou receber isso por R$200 mil, como fica o meu ganho de capital depois, na hora de vender esse imóvel? Eu não vou entrar nessa questão, senhores, porque é muito complexa a questão do ganho de capital, tem algumas hipóteses de aquisição do imóvel antes de 88, tem alguns abatimentos na alíquota. Então, eu peço para procurar um contador para avaliar essas questões. Outros bens e direitos que podem entrar no inventário. Direito e posse, ou seja, vocês que têm aquele contrato de gaveta, que o pai deixou, nunca regularizou a escritura, não tem registro, posso colocar no inventário? Pode. Vou precisar de cópia autenticada do contrato particular, valor venal de referência do imóvel, matrícula para comprovar se está em nome realmente de quem vendeu e totalmente possível. Em alguns casos, eu já consigo passar a informação e trazer um outro trabalho lá para o cartório. Porque eles falam, não, essa pessoa que vendeu para o meu pai já faleceu. Eu falo, bom, procura os herdeiros, vamos fazer uma escritura pública de nomeação de inventariante, com obrigação de fazer, e esse inventariante nomeado nessa escritura pública fica sendo responsável para transmitir essa escritura definitivamente, diretamente para os herdeiros do falecido. Isso é muito interessante também. Dinheiro, joias, objetos, quadros, pedras preciosas podem entrar no inventário. Tenho que especificar qual é o bem, colocar a quantidade e atribuir um valor para aquele bem para o recolhimento do imposto. Ações e títulos também devem ter as especificações e valores em contas bancárias. Para todos esses bens, eu necessito de extratos bancários, de demonstrativos de valores de ações, valor da ação na data da realização do ato, tudo por conta da declaração do ITCMD. Eu não posso colocar nada sem valor, a não ser essa questão dos direitos de obrigação de fazer, que é uma escritura sem valor declarado, porque não tem recolhimento do imposto. Até porque o autor da herança deixou só obrigação, ou seja, não tinha nenhum recebimento com relação ao imóvel que já foi vendido em vida. As dívidas também podem entrar na partilha. Geralmente, as pessoas não elencam as dívidas, mas eu já recebi casos em que os herdeiros precisavam elencar as dívidas, até para que houvesse a repartição entre eles, a obrigação de cada um com relação a essas obrigações.
também devo ter a documentação, deixou um cartão de crédito, uma dívida de cartão de crédito, saldo devedor, saldo negativo em conta bancária, eu posso colocar no inventário também. Não tem abatimento no imposto. As pessoas me perguntam, bom, eu recebi um imóvel de 100 mil, mas eu tenho 50 mil de dívida, dá para abater no imposto causa-mortes? De jeito nenhum, são duas coisas distintas. Os procedimentos do inventário no cartório. Depois que as partes escolhem os advogados, estes deverão passar... Não, este passa aos interessados todas as instruções e informações sobre o procedimento a ser adotado, indicar a documentação e pedir as respectivas cópias. É importante ressaltar isso, que essa documentação deve ser fornecida pelas partes e pelo advogado. Mas, na prática, o cartório, às vezes, acaba providenciando algumas certidões e é usual nós procedermos dessa forma. Providenciado o pagamento do imposto e de posse de todas as certidões, os interessados e o advogado indicarão um cartório de sua livre escolha. Aqui uma questão muito importante também. Para a realização da escritura pública, é livre a escolha do tabelião pelas partes. O legislador, num desses poucos artigos, ele fez a questão de colocar essa informação, que para nós é muito relevante. Por quê? O inventário judicial, o Código de Processo Civil determina que você deve proceder com o inventário onde ocorreu o óbito ou no último domicílio do falecido. No caso do inventário extrajudicial, é livre a escolha do tabelião, ou seja, não há regra de competência como no judicial, o que facilita ainda mais o procedimento pela via administrativa. Ou seja, é totalmente possível realizar o inventário em qualquer lugar do Brasil, de qualquer bem imóvel, seja ele localizado no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em qualquer estado do Brasil. Não posso colocar imóvel na partilha realizada aqui no Brasil, imóvel situado no exterior. No mais, tudo que está dentro do nosso território nacional é totalmente possível colocar dentro da escritura. Vai entregar a um escrevente de sua confiança e a minuta quando houver. Por que eu coloquei quando houver? Porque, na maioria dos casos, é o escrevente que acaba fazendo a minuta. Então, dificilmente o advogado comparece ao cartório com a minuta pronta. Geralmente, não é nossa obrigação, mas, na prática, até para viabilizar o negócio para as partes, eu acabo fazendo, e até assim, é uma minha contribuição para a sociedade, porque o processo chega, ele tem que sair logo, porque é o nosso dever demonstrar que essa lei ela veio realmente para trazer somente vantagens para o cliente, que é o que eu vou passar para vocês daqui a pouco também. Todas as vantagens de se realizar a escritura, o inventário através da escritura pública. Na data da assinatura, todos os interessados devem comparecer no cartório, acompanhados do advogado. É vedada a indicação de advogado pelo tabelião. Às vezes as partes comparecem, não tem um advogado para indicar? Não, é proibido o tabelião indicar advogado para as partes. Tá? Depois de assinada a escritura, ela passa a valer como título hábil para o registro de imóveis e o registro civil. Ou seja, eu não dependo de homologação judicial. É um procedimento totalmente administrativo, extrajudicial, e não dependo da homologação judicial. Com a escritura de divórcio, eu levo o traslado até o cartório de registro civil onde eu casei para fazer a devida averbação. Com relação aos outros bens que foram partilhados, levo no registro de imóveis competente. E, no caso do inventário, eu vou distribuir para a JuSesp, quando eu tiver cotas sociais, eu vou levar nos bancos para fazer o levantamento de valores de contas bancárias e nos registros de imóveis competentes também. Junto ao DETRAN também, no caso de tratar de veículos. Bom, agora, finalmente, chegaremos no ponto mais interessante, que é onde eu tenho que convencer os senhores de que
o inventário administrativo é a sua melhor escolha. Celeridade do procedimento. Recolhimento do imposto em até 90 dias tem 5% de desconto. Como a divulgação da lei está cada vez maior, então as pessoas têm procurado o cartório logo após a ocorrência do óbito. Portanto, a gente acaba dando uma celeridade aí no processo para que as partes recebam esse 5% de desconto. Eu já tive alguns casos de patrimônio muito grande e o valor do desconto do ITCMD foi maior do que o valor da escritura. Ou seja, com o valor do desconto, ele pagou a escritura pública e ainda sobrou dinheiro. Sobrepartilha. Bens que não entraram no inventário judicial ou extrajudicial. Aqui uma outra vantagem. Às vezes, tem um imóvel que ficou esquecido ou que recebeu por herança de algum avô e ninguém colocou no inventário. Eu fiz um inventário judicial há muito tempo. Posso fazer a sobrepartilha por escritura pública? Totalmente possível, pode ser feito. Se eu fiz um inventário extrajudicial, também e ficou esquecido algum bem ou esse bem ficou impossibilitado de entrar na escritura de inventário por alguma questão de falta de recolhimento de IPTU e as partes precisavam regularizar, então, nós passamos para o cliente essa informação. Deixe este imóvel de fora, por enquanto, vamos regularizar os outros bens, e esse aqui que você vai demorar mais uns 2, 3 meses ou um ano para regularizar, futuramente você volta aqui e nós procedemos à sobrepartilha. Às vezes, dá até para fazer o recolhimento do imposto deste imóvel. E a gente aproveita essa guia para a sobrepartilha futuramente. Possibilidade de desistência da via judicial para o procedimento extrajudicial. Algumas pessoas que optam pela via judicial, às vezes até por achar que é mais barato, quando, na verdade, não é, porque a questão de prazo e de custas e tudo mais, que eu tenho alguns exemplos práticos para passar para vocês, elas acham que, não, vou fazer inventário judicial porque lá o valor é menor, enfim. Não, aí elas acabam desistindo pela morosidade do judiciário mesmo, né? Porque o judiciário hoje realmente está complicado, está um caos pela quantidade de ações. Então, elas acabam procurando o cartório. O que eu faço? Você pode desistir da via judicial para realizar o procedimento pela via administrativa. Basta o advogado fazer uma petição desistindo e juntar aos autos só para informar o juiz, e ele começa o processo todo pelo cartório. Aliás, aqui até quando há o recolhimento do ITCMD dentro do inventário judicial, as pessoas acham que elas não podem desistir, mas também é totalmente possível. Eu posso desistir da via judicial, mesmo após o recolhimento do imposto. Só que aí eu tenho um outro processo, que é um processo também administrativo. Eu tenho que retificar as minhas guias do imposto causa-mortes, porque lá eu tenho os dados de um processo, de uma ação judicial, e eu tenho que fazer a retificação perante a Fazenda Estadual com os dados de uma declaração para o procedimento administrativo. Mas também é um procedimento de 10, 15 dias e tudo se resolve. Livre escolha do tabelião, independente da localização dos bens, que eu já passei para vocês essa informação. Essa é mais uma vantagem. Possibilidade de partilhar direitos, também informei para os senhores. A questão do compromisso, que pode entrar no inventário, ou, quando o falecido deixou alguma obrigação de fazer, de outorgar uma escritura definitiva para alguém, eu também posso colocar em direitos e obrigações, tanto para transmitir como para receber. Procuração pública específica, ou seja, algum herdeiro que mora fora, ou está sempre viajando, ou mora no exterior, existe a possibilidade dele ser representado por procuração pública. Mas essa procuração não pode ser para o advogado que o assistirá no inventário. A resolução do CNJ
também impossibilitou esse acúmulo de funções, né, entre advogado e mandatário das partes. Então, a procuração pode ser para um dos herdeiros, para a meeira, enfim. Doação em ato simultâneo, outra vantagem. Questão de planejamento sucessório. As pessoas me perguntam, a viúva, mas eu já tenho idade, como que eu vou fazer? Daqui a pouco os meus filhos vão ter que fazer todo esse processo novamente? Não, eu já não posso transmitir a minha parte para elas. Totalmente possível fazer isso em ato simultâneo ao inventário ou dentro da própria escritura. Duas formas. Cessão de meação. Antes da lavratura do inventário, ela cede a meação dela, os 50% que ela teria direito, aos herdeiros. Só que aí tem a questão do recolhimento do imposto e não tem como fugir. A doação também tem uma alíquota de 4%. E, com a cessão de meação, eu tenho que atribuir um valor que é aproximado ao valor da meação que ela vai receber e fazer o recolhimento dos 4%. Doação. A doação é quando ela recebe e depois ela transmite. Ou seja, na cessão de meação, dentro da própria escritura, eu vou falar que vai comparecer somente os herdeiros e eu vou abrir um parágrafo dizendo que a viúva cedeu seus direitos de meação aos herdeiros e, portanto, fica excluída deste inventário, fica excluída dessa sucessão. Portanto, o inventário é realizado somente com a presença dos herdeiros e do advogado. Não, com relação aos próprios imóveis objetos do inventário, a doação. Ela recebe 50% e ela transmite esse 50% para que o condomínio fique somente entre os herdeiros. Ela não recebe os 50% dela. Ela cede ou ela transmite através de uma doação. Ou seja, a relação do patrimônio e a documentação é a mesma do inventário. A doação dentro da própria escritura pública de inventário. Ou eu faço dentro da própria escritura, eu falo do inventário, faço a partilha, ela recebe a meação dela, e em seguida eu já falo da doação. Ou eu faço em 2 atos apartados. A questão de custo é o mesmo. Presença? Ela estará presente. Renúncia à cessão de direitos e de meação. A renúncia, em caso de herdeiros que não têm interesse em receber a herança, ele renuncia pura e simplesmente. As pessoas falam, não, eu quero renunciar em favor da minha mãe ou do meu irmão. Não, não há renúncia em favor de ninguém. Onde eu posso favorecer alguém através da cessão, ou seja, eu recebo aquele quinhão e então eu transmito para alguém. Aí há a incidência do imposto, seja ele por doação ou a título oneroso, quando ele está vendendo todo o quinhão hereditário que ele teria direito. Se ele renuncia pura e simplesmente, eu lavro uma escritura de renúncia sem valor declarado, ou seja, o quinhão que ele teria direito acresce aos demais da mesma classe, ou seja, aos outros irmãos. Não tem como fazer isso em favor da mãe, porque não vai para o ascendente. Se ele quiser beneficiar a mãe, ele vai ter que fazer uma cessão de doação, uma cessão por doação. Partilha desigual. Existe a possibilidade de eu fazer uma partilha diferenciada dentro do inventário. Para viabilizar a comercialização dos imóveis, eu geralmente tenho passado a informação para as pessoas. Tem muitos herdeiros e muitos imóveis. Todos em condomínio. Para administrar esses bens, é uma dor de cabeça tremenda. Então, eu geralmente passo essa informação, que há a possibilidade de fazer uma partilha onde eu não afete o quinhão hereditário de cada um e cada um receba um bem livremente. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Eu tenho 3 imóveis, tenho a viúva meira e 2 herdeiros. Vamos pensar aqui no regime da comunhão total de bens. Ela tem direito a 50% e os herdeiros 25% cada um. Tem um patrimônio de R$500 mil, composto de 2 imóveis de 250 mil. Um imóvel de 250 mil será atribuído exclusivamente à viúva meira. E o outro imóvel ficará em condomínio entre os filhos. Ou seja, a meação dela de 250 mil está sendo respeitada. E a herança dos filhos também.
Totalmente possível. Porque, às vezes, um quer vender, o outro não quer. Então, vamos colocar esse imóvel no mercado. Outro exemplo. A viúva meeira com 2 filhos também. Aqui, não somente de imóveis. Eu tenho, no acervo hereditário, de herança, dinheiro a ser partilhado, R$100 mil, um imóvel de R$50 mil, um imóvel de R$40 mil e um automóvel de R$10 mil. Total do patrimônio, R$200 mil. A minha ameação, R$100 mil. A herança que deverá ser dividida entre os herdeiros, R$100 mil, R$50 mil para cada um. A viúva meeira recebe R$100 mil em dinheiro, ou seja, ela não entra em condomínio com os filhos com relação aos imóveis. O filho A recebe um imóvel de R$50 mil e o filho B recebe um imóvel de R$40 mil, o automóvel de R$10 mil. Ou seja, cada um administra livremente o seu bem. Inventário e venda e compra em ato simultâneo. Aqui eu acho que é o ponto mais importante da palestra para os senhores. Eu recebi alguns inventários nesse sentido. E eu coloquei um exemplo prático para vocês, que eu tenho feito muitas escrituras nesse sentido. Às vezes as pessoas acham que não pode fazer a venda do bem porque está em inventário e ninguém fez o recolhimento do imposto, tem débito de IPTU, tem débito de condomínio, tem débito de tudo. Então, os clientes me procuram, o que eu devo fazer? Bom, procura uma imobiliária, um corretor de imóveis, coloca o imóvel à venda, pede um sinal do pagamento e realiza tudo em ato simultâneo. O sinal de pagamento para efetuar a regularização das certidões negativas, pagar o IPTU que está em aberto, o condomínio, tudo para viabilizar a venda deste bem. Então, aqui um exemplo de um caso que eu fiz na semana passada. O marido faleceu em 2005, a mulher faleceu em 2011. Ninguém fez inventário na época dos óbitos, porque os herdeiros não tinham condições financeiras para realizar os atos. IPTU em atraso, condomínio, causa-mortes, tudo em aberto. Era um apartamento situado na rua Peixoto Gomide, avaliado por R$1 milhão. Procedimento para a regularização do bem. Foram procurar para me fizeram uma consultoria comigo. Eu falei, olha, o que podemos fazer aqui é um inventário simultâneo com a venda e compra. Tudo no mesmo dia, no mesmo ato? Tudo no mesmo dia, no mesmo ato. Totalmente possível. Tá? O valor venal de referência à época do óbito, R$600 mil. Então, foi atribuído esse valor para o bem e todas as despesas com relação à causa-mortes foram pagas com base no valor de R$600 mil. Depois, eles venderam um imóvel por R$1 milhão. O valor da escritura para cada inventário, R$ 2.497,31. Total, R$ 4.994,62. O imposto causa-mortes, eu nem coloquei aqui o valor, porque tanto faz pela via judicial como pela via administrativa, o valor do imposto é o mesmo. A lei é a mesma, o fato gerador é o mesmo. Portanto, aqui, tanto no judicial como no extrajudicial, o valor era o mesmo. Aqui eu quero passar para os senhores que o valor do inventário no judicial ficou 2 vezes mais caro do que por escritura pública. Valor da taxa judiciária é por unidade de UFESPs, R$ 18,44 cada uma. 300 UFESPs para cada inventário. R$ 5.532 para cada um. Portanto, se fosse feito judicial, total de R$ 11.064. Nós trabalhamos com uma tabela progressiva, que, se vocês quiserem acessar no site do Colégio Notarial do Brasil, seção de São Paulo, tem lá a faixa de emolumentos do cartório. Então, as escrituras de 0 a R$100 custa tanto, de 101 a 200 custa tanto. Então, nós temos uma tabela progressiva. Assim também tem o judicial, uma tabela progressiva somente com 4 faixas. Então, em algumas faixas, o procedimento pela via administrativa é absurdamente mais barato. Como que foi realizada a venda? Um compromisso particular com o sinal de R$50 mil para pagamento do IPTU e de condomínio. A diferença do pagamento de R$950 mil pagos no ato da escritura pública, ou seja, o comprador deu um pequeno sinal para o imóvel de R$1 milhão, possibilitou a realização do inventário pelos vendedores e conseguiu lavrar as 3 escrituras
no mesmo ato, no mesmo dia. O valor para as despesas do inventário, os herdeiros não tinham condições também de arcar com essas despesas. A compradora, no dia da escritura, fez os pagamentos do inventário diretamente e eu coloquei na escritura de venda e compra como forma de pagamento, ou seja, os herdeiros não tiveram que colocar a mão no bolso. Todas as despesas foram descontadas do valor da venda e compra, inclusive o registro de imóveis e tudo mais. O prazo desse processo durou 20 dias. Então, não há que se comparar do que o inventário judicial, ou até quando as pessoas passam a possibilidade. Não, vamos solicitar um alvará para o juiz. Quanto tempo está demorando para sair um alvará judicial? Às vezes demora mais de um ano. Aqui o processo durou 20 dias, para fazer 2 inventários e uma venda e compra. Esse processo, as escrituras, R$ 4.900, mais R$ 3.000 de registro, ou seja, custou R$ 10.000. O imposto eu nem falo. No judicial, ele teve o valor de R$ 11.000 e teria que depois levar a registro. Pagaria mais R$ 3.000 ou R$ 4.000. Ou seja, no extrajudicial ficou 60% mais barato, pelo menos. Mas honorário de advogado, que quando o processo é judicial, com certeza é muito mais caro, porque a demanda é maior, o prazo é muito maior, se prolonga por alguns anos e tudo mais. Mas esses 20 dias não é média. Nesse caso, durou 20 dias. Já fiz inventário... Mas eu já fiz inventário em 2, 3 dias. A parte me chega com a documentação pronta. Vamos lavrar daqui 2 dias? Vamos lavrar daqui 2 dias. Se a documentação está em ordem, dentro do prazo, 2, 3 dias. Já fiz muitos casos. Muitos casos. Entrou em contato comigo hoje uma advogada, falou, estou com a documentação toda pronta, posso passar aí amanhã? Vamos assinar na sexta-feira? Vamos assinar na sexta-feira. Se a documentação estiver dentro do prazo, tiver todas as negativas de impostos, negativa de tributos federais, não há o que me impeça de fazer. Tá? Vai depender da minha agenda. Pronta a documentação. Essa documentação, muitas vezes, vocês conseguem em 3 dias, uma semana. A negativa de testamento sai no mesmo dia, a matrícula, hoje em dia, sai no mesmo dia. Negativa de PTU, geralmente, eu consigo pela internet. Quando é São Paulo, sempre pela internet. Bom, agora, como eu já finalizei todas essas questões, eu vou já abrir as perguntas, eu só quero passar para vocês como que é a minuta de escritura de inventário e partilha. Então, eu falo da qualificação dos outorgantes, que são os herdeiros, a viúva, os herdeiros, qualificação, a presença do advogado com a qualificação e o número de inscrição da OAB. Identifico as partes e aí eu falo do autor da herança, a qualificação dele, ou seja, toda aquela documentação que me é apresentada, eu coloco dentro da escritura. O falecimento, a inexistência de testamento, a figura da nomeação de inventariante, dentro do inventário por escritura pública. O inventariante é aquele responsável pela administração da documentação, dos bens, do espólio e tudo mais. Eu falo depois dos bens, total da partilha, e faço o pagamento ao viúvo da meação e aos herdeiros dos quinhões. Relaciono todos os documentos apresentados e ficam arquivados no cartório, e falo das condições gerais de uma escritura pública, como vocês estão acostumados a ver isso em venda e compra. Recolhimento do imposto ao final e a responsabilidade do advogado. Essa escritura é feita uma declaração de operações imobiliárias, ou seja, vai para a Receita Federal do Brasil, para que vocês possam colocar isso na declaração de imposto de renda. E é isso. Eu espero que os senhores tenham gostado da palestra, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria, primeiramente, parabenizá-la pela palestra. Acho que foi muito proveitosa. O assunto é muito bom. É uma área que eu também gosto muito. Mas queria aproveitar a oportunidade. Você comentou a respeito aí das possibilidades do inventário num tópico sobre a parte de direitos e obrigações que algumas pessoas podem ter e que, por ocasião do falecimento dos pais, esses atos se transmitem. Eu tenho um caso semelhante, mas acontece o seguinte: é um imóvel que foi vendido para os pais dessa cliente, os dois já faleceram,
permaneceu num contrato elaborado em cartório, mas existe uma vírgula aí no meio. 40 anos se passaram, continua no contrato. A pessoa não tem, na conversa, verificando, ela não tem comprovantes do pagamento, porque até se suscitou a possibilidade de uma ação adjudicatória. Mas não tem como provar. Sabe que pagou, tal, mas não tem. Dos que venderam, aconteceu o caso, como você comentou, também já são falecidos. Os que venderam, colocaram 2 outras pessoas que ficaram com obrigações de fazerem essas cobranças, que também já sumiu, inclusive um já descobri que faleceu também. Então a coisa está muito no ar e quase caminhando aí para um uso capião, de repente, para se conseguir essa propriedade. Nesse caso específico, o resto tudo se enquadra. Nesse caso, nessa possibilidade, porque a gente está visando vender e, apesar de tudo, de repente, ela fazer uma transmissão desses bens a quem, de repente se interessar pelo imóvel, né? Até já fazendo isso aí, depois tentar ver se existe alguma outra forma, se não o uso capião, de transmitir essa propriedade e regularizar no registro de imóveis. O que você me diria a respeito disso? Bom, e até mais uma perguntinha, se você puder complementar. Nessa questão, se precisar de um alvará. No inventário normal, até de repente pode sair uma brecha lá. Na partilha feito pela Lei 11.441 já não tem alvará, né? Não tem alvará. Bom, nesse caso, como não há prova do pagamento, o senhor fica dependendo dos herdeiros dos vendedores. Se eles reconhecerem assim que o imóvel já foi totalmente quitado em vida, eles podem outorgar a escritura definitiva. Né? Vai ter que seguir a classe da sucessão de quem vendeu, poder fazer as escrituras de nomeação de inventariante para cumprir esse compromisso. Agora, vai depender do reconhecimento do pagamento. Se não houver pagamento, ou se eles não tiverem certeza de que o valor foi recebido em vida pelo autor da herança, não tem o que fazer. Aí o único processo é o uso capião. Nós só conseguimos o procedimento pela via administrativa quando as partes estão em consenso. Isso é um requisito importante, ou seja, elas reconhecem que foi deixada essa obrigação de fazer. Então, é a única possibilidade. Seria uma faca de 2 gumes, porque se algum herdeiro se levantar e falar, se não provar que me pagou, eu vou requerer o imóvel. Eu não vou outorgar escrituras. Aí já há litígio, ou seja, tem que recorrer para o judicial. Aí vai, né? Entendeu? Boa noite, parabéns pela palestra. A minha dúvida é a seguinte. Um herdeiro estranho ao casamento, havendo anuência dos herdeiros diretos e concordando com esse herdeiro estranho, é possível ser feita em via extrajudicial? Escritura pública? Totalmente, até porque ele não tem como ser estranho. Quando eu peço certidões, vou verificar a filiação. Ou seja... Ele não existe a filiação, ele é um filho bastardo que apareceu... É possível via extrajudicial ou só via judicial? Desde que os demais concordem. Então, se houver anuência concordando, é possível? É possível. Tá, você aceita a declaração de cada herdeiro? Eu vou usar por analogia a questão da companheira, que às vezes ele falece, não tinha nenhum contrato de união estável, não tinha casamento, mas os herdeiros reconhecem na própria escritura que era companheira e ela recebe a sua devida herança, almeação. Enfim. Muito bem. Obrigado e boa noite. Nada, boa noite.